Olá amigos e amigas, meu nome é Dalber Gonçalves, eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Em função do nosso período de coronavírus, eu reduzi drasticamente as equipes e você deve ter notado que eu caminhei até aqui na frente por pura prevenção das pessoas, da saúde das pessoas, preocupação com a nossa cidade de maneira geral. Eu reduzi muito os serviços aqui da nossa equipe. Pois bem, hoje, mais precisamente hoje, eu não vim falar com você, meu amigo, minha amiga, mas eu vim falar diretamente com o nosso prefeito de Limeira, Mário Celso Botion, que apesar das suas lives, apesar de algumas medidas, eu entendo serem insatisfatórias e serem muito poucas, insuficientes para poder tratarmos de um problema tão grave. Me parece de verdade que o governo municipal está espelhando a capital, espelhando ao invés de tomar uma iniciativa própria para que nós possamos defender e resguardar os nossos munícipes, os munícipes da nossa região, de Americana, de Cordeirópolis, de Iracemápolis, de Santa Bárbara, de Mogi Guaçu, de Piracicaba. Isso é muito grave, uma doença muito grave, e me parece de verdade que estamos trabalhando apenas como espelho da capital. Em função disso, prefeito Mário Botion, veio trazer algumas sugestões para você. Nosso primeiro problema hoje na cidade é informação. Pois bem, tem que ser efetuado na cidade uma panfletagem em todo o município, Mas não vá esfregando as mãos, não, para poder fazer compras emergenciais. Não, solicite ajuda. Nós temos a Papiros, nós temos a Ripasa, nós temos empresas de papel. Solicite doação de papel em nível emergencial, converse com essas empresas ou faça uma compra em nível de custo com elas, custo de verdade. Para quê? Para nós podermos abastecer as nossas gráficas. Chame todas as gráficas da cidade, todas as gráficas, solicite ajuda na impressão numa cota própria, de acordo com a região da cidade que ela trabalha, e faça panfletos elucidativos para tranquilizar a população. Nosso maior problema hoje é manter a nossa população tranquila, serena, para que ela possa estar, mesmo que dentro de casa, resguardada e em paz de espírito, apesar do problema mundial. Então faça isso, fale com as indústrias, solicite papel, fale com as gráficas, solicite o serviço e faça a distribuição. Como você vai fazer essa distribuição? Nós temos rádio, TV para outras informações e o panfleto, mais especificamente, chame as empresas de panfletagem. Porque se elas servem para poder entulhar um monte de panfletos nas nossas portas, ela também vai poder se predispor a fazer esse serviço conjunto. Solicite, peça ajuda porque o seu governo sozinho não vai conseguir resolver esse problema e nem resguardar adequadamente a nossa cidade. Tá bom? Então, primeira coisa, informação. Fale com as indústrias do papel, abasteça as gráficas. Fale com as gráficas, solicite o serviço, fale com as empresas de panfletagem para que haja distribuição. Se, por um acaso, as empresas de panfletagem se recusarem, chame o exército. Nós temos o tiro de guerra que presta excelentes serviços, que está sempre à disposição da população e ele vai ter representatividade para poder chegar nas residências. Faça isso com urgência. Segunda sugestão. Controle de entradas e saídas da cidade. Controle, não restrição, que é proibido nesse momento, a não ser que estejamos em tempos de guerra, que seja proibido o direito, que seja restringido o direito de ir e vir. Pois bem, nós temos equipes de saúde na nossa rodoviária? Eu não tenho visto. Por que não? Porque nós não temos equipes recepcionando os ônibus, fazendo medição de temperatura, fazendo com que as pessoas sejam orientadas, distribuição de panfletos na rodoviária, nas principais entradas da cidade, no pedágio Limeira Cordeirópolis, no pedágio da Anhanguera, no pedágio de Sumaré? Por que nós não temos isso? O que está acontecendo, prefeito Mário Botion? Se você fizer aqueles panfletos que eu disse para você, você consegue abastecer as principais entradas da cidade com informação. Tá? Vai criar uma fila de carros? Vai, mas é preferível uma fila de carros do que uma fila de leitos no hospital. Então faça isso com urgência, prefeito Mário Botion. Não é possível que ninguém na sua equipe tenha visto isso. Bom, entradas da cidade, monitoramento das entradas das cidades. Faça medição de temperatura. Compre, peça
implore para o Ministério da Saúde, para o Ministério de quem quer que seja, porque nessa hora eles têm que estar junto. O governo estadual, nós temos um deputado federal, não temos? Olha, abasteça as equipes com termômetros digitais, faça a leitura, aqueles que estiverem acima ou na faixa de risco, oriente, já encaminhe para um serviço próprio. Vai esperar chegar aqui dentro? Não é possível que ninguém no seu governo tenha visto isso. Bom, solicite auxílio da Guarda Municipal, da PM, dos bombeiros para que isso ocorra. Ah, vai ocorrer desvio de função na Guarda Municipal. Nós pagamos. Tá bom, prefeito? Nós pagamos seus empréstimos, nós pagamos dinheiro que vai para a BRK, nós pagamos um monte de absurdos que ocorrem na cidade, que para vocês são válidos, não se discute isso, só é questão de ponto de vista, e até que ponto isso é válido financeiramente, em nível político, regional, é problema de vocês. Vocês têm uma conta muito grave para poder prestar para Deus, não é só com a gente, mas nós pagamos. Se o guarda municipal falar, isso é desvio de função, etc., não tem problema, a gente paga. Mas nesse momento, nós necessitamos de todas as forças voltadas para a prevenção desse mal, do coronavírus. Tá? Utilize os estados especiais do município, estado de atenção, estado de emergência. Utilize. O que está acontecendo? Você tem 15 vereadores lá na ponta dos dedos na Câmara Municipal para poder fazer os maiores absurdos administrativos. Na hora que a gente precisa, não tem? Chame os seus aliados e faça com que eles cumpram o seu dever cívico com a cidade. Não é só ficar assim, predispondo como vereadores e vereadoras da cidade. Não, agora é a hora de ver quem é quem, tá? Bom, regionalização do atendimento. O que acontece, prefeito? Nós estamos tendo cruzamento da cidade toda de pessoas que estão, em função da desinformação, correndo em supermercados, em padarias, botecos, etc. Regionalize, solicite no seu folheto de informação que as pessoas utilizem os serviços mais próximos da sua casa. Tá? Você evita o cruzamento e, num caso de epidemia ou num caso de proliferação rápida, vai ficar muito mais simples você encontrar o ponto zero. E a partir daí você ter medidas eficazes para poder rastrear de trás para frente e evitar de frente para trás. Tá? Isso é regionalização de atendimento. Para quê? Para que haja um controle de trânsito. Controle, não restrição. Bom, muito bem. Gêneros de primeira necessidade estão incluídos nessa regionalização. Existe uma preocupação dos empresários e habitantes da cidade, que são as pessoas que vivem de aluguel, tá? Você não tem como exigir, mas você tem como conversar. Chame os proprietários de todas as imobiliárias, tá? Para que eles conversem com os proprietários de imóveis, principalmente os imóveis comerciais, para que reduzam os aluguéis durante 1 ou 2 meses a 10, 15, 20%. Porque no caso da necessidade da cidade fechar as suas portas, não haverá um problema muito grave para poder se resolver posteriormente. Tá? Você precisa pensar que o empresário e a pessoa que vive de aluguel, ela vai sofrer essa pressão, ela vai sofrer com o boleto à frente da sua casa. Tá? Então converse. Você tem como exigir? Não tem. Você tem amparo legal para exigir? Não tem. Mas converse. Pelo menos converse com essas pessoas para que elas possam se predispor exclusivamente nesse período. Tá? É utopia da minha parte? Pode ser. Mas você tem uma equipe aí de secretários para discutir isso. Tá? Eu estou sugerindo. Se essa sugestão não serve para você, não é problema meu. Você que tem que resolver. Quem é pago para poder administrar essa cidade é você. Eu estou sugerindo. Tá? Só que se você conseguir esse acordo com as imobiliárias para pelo menos falar com os proprietários, em alguns setores nós temos uma redução dos aluguéis, você vai tirar a pressão da população, tá? Nesse setor, dos empresários, e vai fazer com que ele, apesar do prejuízo, possa administrar a sua vida. Pense nisso. Suspensão de obras de maneira total e absoluta. Contingenciamento total dos gastos. Necessita ser feito isso. Pare com todas as obras, pare com as terceirizadas. Vai ter problema com o contrato, etc. Problema do seu jurídico, não é meu.
Tá? O seu jurídico está sendo pago para resolver problema, não para poder posar de secretário na hora que está em festinha. Tá? E eu tenho plena consciência da capacidade do seu jurídico, do seu corpo jurídico, de todos os funcionários do seu corpo jurídico. Fale com eles, é hora de trabalhar. Regionalização de equipes. Institua equipes de saúde e segurança em cada, divida a cidade por regiões, por 5, 7, 12 e institua. Se você não conseguir fazer isso, é porque você falhou antes, porque não tem gente suficiente na saúde e não tem gente suficiente na segurança. Tá? Se você não teve condições de instituir número suficiente de guardas municipais, solicite ajuda do Estado, da PM, solicite ajuda do Exército, solicite ajuda da ONU. Não importa o que você vai fazer, mas você tem que fazer. Você tem que instituir equipes regionalizadas de saúde e segurança no mesmo local. A população precisa entender que ela está segura, que ela tem amparo. E faça os médicos trabalharem ainda mais, infelizmente ou felizmente, não sei mensurar isso, tá? Faça com que eles cumpram as suas horas de trabalho efetivamente. Faça com que eles cumpram o seu dever sob pena de demissão sumária a bem do serviço público, tá certo? Use aí os seus decretos, as suas portarias, tá? Porque você tem instrumentos. Se você quiser, você faz. Se quiser, faz, tá? Suspensão de prazos administrativos. Nós temos um problema na cidade que é o trâmite de pessoas em função da procura de solução de problemas administrativos na prefeitura, exclusivamente na prefeitura. Suspenda todos os prazos administrativos. Tá? Informe a população que nesse momento a abertura de empresas está suspensa para evitar o trâmite maior na sala do empreendedor. Tá? Faça isso, Mário Lution, faça isso. Nós precisamos da suspensão dos prazos administrativos, pelo menos nesse período. Vai evitar que uma boa parcela da população vá ao edifício Prada ou vá aos setores coligados para que resolvam seus problemas. Tá? Com relação ao Estado e à Federação, eles que têm que resolver, mas a responsabilidade do município é sua, você que tem que ver isso. Tá? Aumento do número de ônibus com carga máxima de 20%. Vai dar prejuízo, etc. A empresa é que amargue isso. Ela que procure no judiciário uma solução para isso, tá? E tem mais, uma outra coisa, a gente paga, tá? Se vocês não estão ligando de aumentar em 20% a dívida interna do município, tá? O que será alguns dias, né? O que serão alguns dias, tá? Tanto faz. Porque se você deixar a empresa diminuir a quantidade de ônibus, haverá uma concentração maior de pessoas por carro. Não é possível que ninguém está vendo isso. Não é possível. Tá? Que alguém não esteja vendo isso em algum momento. Aumente o número de carros e institua a carga máxima de 20% de passageiros por veículo. 20% de verdade. Tá? Não é 20% da carga de boi que você nos obriga a fazer, tá? Colocando pessoas sendo empurradas em alguns períodos do dia. Tá? Alguns períodos do dia. Na maioria do tempo, concordo que nós não temos essa quantidade de pessoas, mas em alguns períodos do dia. Obrigatoriamente, com as outras medidas sendo instituídas, haverá uma diminuição de trânsito. Então você não vai ter problema com isso. Mas não deixe diminuir a quantidade de carros servidos por linha nessa cidade. Tá? Supermercados, chame os supermercados para poder conversar com você, tá? Para minorizar os preços. Por exemplo, ontem eu fui em um supermercado e o leite já está 20 centavos mais caro, tá? Mas isso não está com crise de abastecimento. Nós não temos greve de caminhoneiros. A propósito, nosso muito obrigado aos caminhoneiros que, apesar desse período, estão transportando nossas cargas e estão abastecendo as cidades. Então chame os supermercados para haver uma minorização. Você tem como exigir isso? Não, você não tem base legal. Você tem como obrigar? Não, você não tem, a não ser que seja estado de sítio ou estado de guerra. Mas, por exemplo, você tem condições de solicitar auxílio. Solicitar auxílio. E as empresas que auxiliarem o município nesse momento vão ser bem vistas pela população o resto da existência. Pense nisso, solicite a minoração dos preços nos supermercados. Água. Lucraram desde 85 a gente. Está na hora de fazer a lição de casa. Você precisa
falar com a concessionária para suspender todos os cortes, todos e qualquer corte, diminuir em nível emergencial de alguma forma as taxas. Hoje eu entendo com entraves legais para isso, mas tem que haver algum dispositivo que você possa utilizar. Tem que haver. Chame o seu jurídico para isso, tá? Para quê? Para que nós tenhamos uma manutenção desse item tão necessário dentro das casas, tá? Se a BRK reclamar, cobre os lucros de todos esses anos. Se a Ares PCJ reclamar, pergunta para eles por que fizeram uma sede tão grandiosa com mais de não sei quantos bilhões, quando o orçamento inicial era de 300 mil. Tá? Então faça isso, resolva esse problema. Tá? Se faltar energia, não é tão grave como se faltar água. Estamos falando em casos extremos, mas chame para conversar, divulgue essa conversa, divulgue os parâmetros, veja se a empresa vai nos atender, se ela vai poder nos auxiliar. Se ela não poder nos auxiliar, denuncie, faça uma live, mas faça uma live firme, não faça live gaguejando. Nós estamos precisando hoje de um líder. Tá? De um líder do executivo que possa colocar a cidade nos trilhos e manter a população em paz. Não adianta gaguejar. Se gaguejou é porque não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Então institua uma equipe para poder saber o que vai ser feito na cidade. Tá? Chame a BRK para isso, para poder fazer isso, para poder conversar, falar sobre as taxas, principalmente sobre os cortes. Porém, institua também, se for caso de decreto, portaria, acordo, termo de ajuste, alguma coisa, que se houver abuso, esse valor será cobrado dobrado, mas não de ar, de água, tá bem? Bom, fechamento escalonado por KNAI das empresas. Pegue na relação de KNAIs, de empresas, de atividades que você tem dos empresários e das empresas da cidade e institua um calendário de funcionamento ao público. Você tem condições de solicitar isso e fazer com que isso ocorra de forma legal. Com licença um minutinho, toma um pouco d'água. Muito obrigado. Então faça a divisão de serviços de empresas por KNAI. Institua por dia quais empresas funcionarão. Chame a CIL, chame a CIESP, porque na hora de aparecer em festa todo mundo vai. Agora é a hora de dizer onde é que estão as entidades. E eu tenho certeza que a CIL, com o Mário à frente, o Mário Boss à frente, ele vai auxiliar a cidade porque está no sangue dele. Está no sangue dele auxiliar a cidade. E ele vai fazer com que a CIL funcione nesse sentido. Fale com o Jairinho, na CIESP. No momento eu não sei se ele é o atual presidente, mas de memória é o presidente mais recente que eu tenho. Fale com o Jairinho. O Jairinho é filho do Jário, foi empreendedor aqui na cidade, sempre esteve à frente da cidade, movimentando o financeiro da cidade dentro da sua possibilidade. Faça isso. Esse suor aqui, porque eu estou numa sala sem ar-condicionado, viu gente? Tá bem quente aqui e eu estou me expressando com força e eu estou começando a ficar com calor, mas daqui a pouco a gente termina, tá bom? Informação, nós já falamos sobre indústrias gráficas, distribuição urbana e rural desses panfletos. Distribuição urbana e rural desses panfletos. Chame a guarda, a PM, exército, equipes de saúde, coloque esses panfletos. Volto a dizer, informação é nossa maior arma, prefeito Mário Botion. Você precisa fazer que essa informação chegue na população, tá? Você precisa, é sua obrigação, tá? Onde está o plano de emergência da cidade? Onde estão os planos de epidemia, de endemia, de enchente, de catástrofe? Alguém tem isso na cidade? Eu nunca ouvi falar. Agora a água bateu na bunda. Vou instituir agora um plano de emergência? Não tem como. Você tem que pensar nisso antes. Esse é o problema da população eleger jardineiro, delegado, engenheiro para prefeito. Nós não temos gestores públicos à frente dos órgãos públicos. Nós temos todo tipo de empresário, todo tipo de profissional, mas gestor público nós não temos, tá? E a sua equipe não atentou para isso nesse tempo? Eu quero ter certeza que sim.
que existe um plano de emergência, de catástrofe, de enchente, tá? Existe um plano de saída da cidade, tem que existir. Nunca vai ocorrer, não tem problema, mas tem que estar no papel. Na hora que bater água na bunda, tem que sair correndo. Você vai esperar o que? As pessoas morrerem entre si? Institua esses planos e divulgue. E, por fim, onde estão os pré-candidatos a prefeito? Onde estão os ex-prefeitos? Você chamou os ex-prefeitos? Institua o Conselho Municipal de Prefeitos de Limeira. Chame os prefeitos vivos. Tá? Não importa o que eles estão respondendo efetivamente na justiça, mas eles têm que ir lá para poder dar bons conselhos. Eles estiveram com a máquina na mão. E você não consegue pensar tudo sozinho. Você não consegue, a Secretaria de Obras não consegue, a Secretaria de Mobilidade Urbana não consegue, já deixaram muito bem claro isso. Institua o Conselho Municipal de Prefeitos. E se, depois de tudo isso, prefeito Mário Botion, nenhuma medida, absolutamente nenhuma medida for tomada para que nós possamos dar mais efetividade é um termo bonito, efetividade, decência, clareza ao período que nós temos hoje, e se você não fizer nada para que nós possamos melhorar o nosso controle com relação ao coronavírus, te ofereço 30 moedas. Meu nome é Dalber Gonçalves, eu luto por um mundo melhor.